E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubão Alves, você está aqui no Papo com o Rubão, e a gente está com uma série de vídeos sobre arquitetura de software. Então, o próximo passo da nossa série, a gente já teve uma introdução à arquitetura de software, a gente explicou um pouquinho sobre os níveis da arquitetura de software, e agora a gente vai adentrar no que é linguagem de programação, que é muito importante para o arquiteto. O arquiteto, ele tem diversas responsabilidades dentro da tecnologia, e uma delas é ajudar, apoiar, a definir qual que é a linguagem de programação que a gente vai utilizar dentro de um contexto de um projeto, de uma iniciativa, de uma frente. A intenção aqui é te explicar um pouquinho sobre o que é uma linguagem de programação, como que ela funciona, os paradigmas envoltos em cada linguagem de programação e alguns exemplos desses paradigmas, tá? Não vou falar da história da linguagem de programação, porque eu acho que é uma coisa que acaba não agregando e você acha facilmente na internet. Então, se você quiser saber da história da linguagem de programação, deixe um comentário no vídeo, que eu posso fazer um vídeo especificamente para isso. Esse daqui vai estar muito mais focado no que é uma linguagem de programação, como que ela funciona e os paradigmas relacionados a ela, para que você possa ter o mínimo de noção do que é a linguagem. Nos vídeos posteriores, eu vou adentrar em algumas linguagens, as mais populares, para mostrar como que funciona essa linguagem dentro do computador, como que a gente programa coisas simples nelas. Então, eu vou sempre pegar um exemplo aí de uma calculadora para a gente fazer somas, uma calculadora de soma apenas, mas a gente vai conseguir aprender um pouco sobre linguagens de programação com exemplos. Esse vídeo eu precisei gerar um material, porque não é um vídeo tão simples de ser feito. Então eu preferi fazer um PPT, então a gente vai estudar a parte de linguagem de programação com esse PPT. Você vai continuar ouvindo minha voz, eu vou colocar a minha imagem no canto da tela, e aí você vai conseguir me ver, tá? Através aqui do PowerPoint, mas o foco aqui é que você consiga ter condições de entender o que é essa linguagem de programação, por isso que o PPT acaba ajudando bastante nesse processo de aprendizado, tá? Se você quiser acompanhar o canal, acompanhar as novidades e tudo mais, se inscreve no canal, clica no sininho, dá o like no vídeo, comenta, o que você acha que você pode agregar aqui de conhecimento nesse vídeo, o que você acha que faltou. Isso pode gerar outros vídeos, pode gerar novos conteúdos, ou você mesmo pode complementar esse conhecimento e ajudar as outras pessoas que não conhecem sobre arquitetura de software, sobre software, a aprender um pouco mais. E aí tem uma outra questão, que é... Estou colocando uma playlist, então um capítulo de arquitetura de software, que é um roadmap para você entender a arquitetura de software, está disponível, né, dentro do nosso canal, numa playlist específica. Então você pode ir na playlist, assistir um item após o outro, já está na ordem certa, para você poder aprender mais sobre arquitetura de software. Os vídeos, eles não são extremamente técnicos, eles são vídeos de base. São vídeos para pessoas que estão consolidando seu conhecimento em tecnologia, ou que trabalham com pessoas de tecnologia e não são de tecnologia. Exemplo, Product Team Manager, Team Members de squads que estão com viés ali de analytics, de BI, mas não são tão próximos da tecnologia. A intenção desses vídeos é te aproximar da tecnologia de uma forma simples, básica, fácil, tá bom? Bora para a apresentação, porque é onde a gente ganha mais, ganha o jogo aqui, tá? Bom, eu sou o Rubão Alves, eu sou líder de tecnologia, eu atuei nas maiores empresas do Brasil, então eu já atuei na Vale, na Mafre, Santander, diversas grandes empresas do Brasil. Hoje eu atuo no grande banco, não vou citar nomes, mas se você olhar no LinkedIn você sabe qual que é o banco. E eu sou líder de tecnologia desse banco, tenho ali um time que a gente cuida de uma agenda de canal, agenda voltada a growth, e-commerce. Muito legal o desafio que eu estou tendo esse ano com o time. E tem ali quase 15 anos já de experiência em tecnologia. Então, trabalhei desde a época, tem uma época na Vale, para você ter uma ideia, que eu fazia instalação dos softwares que a gente construía dentro de mineradoras. Assim, tipo, eu viajava o Brasil com um pendrive e um sonho... Não,
um pendrive ali para a gente poder instalar, testar e garantir que os softwares estavam instalados para poder capturar dados. Depois esse dado era mandado para a sede. Então, sempre foi um trabalho de tecnologia onde eu passei por várias fases, passei por várias tecnologias e hoje eu estou aqui com essa agenda mais voltada à inovação, mais voltada à plataforma de e-commerce, tá? E eu sou a pessoa que vos fala, né? Tenho aqui meus 34 anos, esse ano estou indo para os meus 35, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem de programação. Mas o que é uma linguagem de programação? Antes de falar exatamente o que é, vou dar mais um slide. Imagina que para a gente poder conversar, tá? Eu estou conversando com vocês. Como que eu estou conversando com vocês? Estou falando em português. Por quê? Porque é a linguagem que a gente já sabe falar. Então, quando o português, né, quando algo em português bate no seu ouvido, você entende o que é, porque você sabe processar o que esta linguagem está dizendo. A linguagem de programação é a forma que a gente tem de se conectar com um computador para que ele possa fazer algo que a gente está pedindo para ele. Então, se você virar para o seu celular e falar, some 2 mais 2, você tem ideia de como que funciona esse cálculo dentro do celular? Como que ele vai pegar 2 mais 2 e falar que é igual a 4? Você sabe como falar com hardware, com um aparelho celular para ele gerar isso? Não. A linguagem de programação é a interface que vai fazer pegar esse dado que você está falando, o seu pedido, e vai traduzir para que a máquina processe e responda o que você está pedindo. Então, aqui é o Edward. Vou chamar ele de Edward. Ele tem cara de Edward, esse rapaz. Esse rapaz, ele faz um pedido assim, máquina, por favor, soma para mim 2 mais 2. Aí a máquina vai olhar para ele e falar, oi? Eu não entendo o que você está falando, você está louco? Eu falo em 01, 01, 01, 01, 01. Não estou entendendo. Esse seu pedido eu não consigo processar. Então, o que tem entre o Edward e a máquina? Tem a linguagem de programação. A linguagem de programação consegue entender o que o ser humano está pedindo e traduzir para que a máquina possa processar. E como que ela faz isso? Através de comandos que algum outro ser humano que tem proficiência em se comunicar através dessa linguagem de programação consegue criar ali, né, um passo a passo do que precisa ser feito para que a máquina possa responder. Então esse é o trabalho do programador. Tá? Se a gente for pegar, existem centenas de linguagens de programação. Centenas de linguagens de programação. Esse vídeo aqui, ele mostra a quantidade de linguagens que a gente acaba tendo durante os anos e como elas vão mudando de posição conforme o uso, conforme a evolução das tecnologias. Por que tantas linguagens surgiram e por que tantas linguagens foram mudando de posição? Porque a tecnologia foi mudando, as necessidades foram mudando. No início a gente tinha uma necessidade muito grande de operacionalizar máquinas. Então isso exigia uma linguagem mais próxima da máquina, que a gente vai falar daqui a pouco. Agora a gente tem a necessidade de fazer coisas para a web, fazer coisas para a internet, fazer algo que seja online. E as necessidades mudaram, e aquela linguagem que antes movimentava a máquina já não é mais a linguagem tão popular assim. E por isso que existe sempre uma troca de posições. Hoje, o que a gente mais precisa fazer é mexer com dados. Python é a linguagem mais popular do mundo, porque é a linguagem que facilita essa administração e gestão dos dados. E agora, falando um pouquinho, né? Tem centenas de linguagens, não vou entrar no detalhe de cada uma delas, vai ter um vídeo para cada linguagem das 5 mais populares. Se você quiser só saber mais sobre linguagem de programação, qual que é a mais popular, qual que é a mais usada, temos aqui um site chamado TOB, que é The Software Quality Company. Meu inglês não é dos perfeitos, mas basicamente eles têm um index, né, eles indexam quais são as linguagens mais populares do mundo.
através de pesquisas, de códigos no GitHub, que eu vou explicar o que é GitHub em breve também, e por aí vai. Então aqui você sabe quais são as linguagens mais utilizadas no mundo neste momento, e quais são as linguagens, né, em todas as posições aqui que são utilizadas. Isso até é importante e legal para você estudar. E aqui mostra um ranking por ano de quais eram as linguagens mais populares naquele ano, né? E você vai ver que o ranking ele vai mudando muito, e se você pegar o momento tecnológico daquele ano, você vai ver que tem algum sentido com a linguagem que está sendo utilizada. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação, o que é um paradigma? O que eu quero explicar paradigma para vocês? Porque a gente tem o paradigma das linguagens de programação, a gente tem o paradigma do software, tá? E o que é o paradigma? Paradigma, ele tem origem na palavra grega paradigma. Adorei essa palavra. Que significa modelo, padrão, exemplo. Então, paradigma é um conjunto de modelos. No contexto geral, o paradigma é um conjunto de conceitos, práticas, valores e formas de entender o mundo que são aceitos por uma comunidade ou sociedade em um determinado período de tempo. Então, quando a gente fala dos paradigmas de programação, ele é exatamente isso, né? Ele é um conjunto de conceitos, práticas e valores dentro de uma comunidade ou sociedade em um determinado período de tempo. Então, conforme a gente vai evoluindo com a tecnologia, os paradigmas vão mudando. Porém, os paradigmas que existiam no passado, eles continuam existindo. Porque muitas vezes a gente tem uma tecnologia que ela é antiga, antiquada, mas é uma tecnologia que a gente continua usando, porque existe todo um processo para você poder trazer para a nova tecnologia, e dependendo de como a empresa está trabalhando, de como que a empresa está investindo nessa questão, ou como ela compreende a tecnologia, ela pode não evoluir tanto as tecnologias dos seus sistemas, e isso faz com que os paradigmas delas sejam antigos, mesmo já existindo novos paradigmas, tá? Principalmente quando você fala de empresas que trabalham muito com mainframe, que trabalham muito ali com tecnologias mais antigas, né? São empresas que são mais antigas no mercado, elas estão ainda com essa dificuldade de como modernizar, como que a gente leva para cloud, para nuvem e tudo mais. Mas ó, calma, um dia eu vou explicar o que é cloud, o que é mainframe, vai ter vídeo para tudo, tá? Vou tentar explicar o máximo possível. Bom, sabendo os paradigmas, quais são os paradigmas, Rubens? Eu vou trazer aqui os 4 principais, que são os paradigmas mais modernos, que é o paradigma da linguagem imperativa, orientada a objetos, funcional e declarativa. E eu sempre vou trazer um exemplo desse paradigma. Então, o que é uma linguagem imperativa? É como você está brincando com blocos. Sabe, Lego? Você pega um Lego, você não sabe como que você monta esse Lego, você vai montando os blocos de Lego para montar uma parede. Então, esses blocos de Lego, eles precisam ser colocados para que a parede surja. Porém, esses blocos de Lego, eles não são reutilizáveis. Você não usa um bloco de Lego em uma outra construção depois de uma forma simples. Por quê? Porque você tem que tirar ela dessa construção, colocar na outra construção. Então você tem dificuldade. Então quando você fala da imperativa, ela é exatamente isso. Você vai fazendo a construção por blocos, tá? Aqui é um exemplo em Python que como que seria uma programação imperativa. A igual a 5. A é sempre uma variável, tá? Não. Para se não confundo vocês. A é a variável. E aqui eu estou atribuindo essa variável o valor de 5. Né? B é uma outra variável. Estou atribuindo ela o valor de 3. Eu estou dizendo que a soma ela é igual a A mais B. E depois eu estou imprimindo. A soma é igual à soma. E a soma é igual a A mais B. Sendo que B é igual a 3 e A é igual a 5. Percebam que aqui uma coisa vem depois da outra. Imagine que eu quero agora, né, trocar soma por subtração. Aí eu vou ter que vir ali, mudar soma, transformar em subtração, depois mudar o mais, colocar o menos, depois ir na soma e mudar para a subtração. Olha que dificuldade, assim, de uma forma muito simplificada. Tem outras coisas que dá para fazer, não precisa mudar o nome da soma, tá? Mas, assim,
Olha que complicado para você fazer uma alteração em algo que é imperativo. Onde que você encontra esse código imperativo? Principalmente ali no mainframe, né? As coisas são meio que uma coisa atrás da outra acontecendo e acontece num grande processo. Tem programas de mainframe que tem assim 10 mil linhas, eu já vi isso. Mais de 10 mil linhas num programa de mainframe. Como que você acha um problema nisso? Sendo que você tem que passar linha a linha para poder chegar no problema. Cara, é uma loucura. Por isso que a gente começou a evoluir, a gente foi para o modelo de orientação a objeto. O que é a orientação a objeto? Pensa que tem vários bonecos que nem eu tenho aqui. Vou pegar aqui 2. Vou pegar 3. Então você tem aqui o Vegeta Majin Buu. Você tem o Vegeta se recuperando aqui, treinando. E aí você tem o Vegeta na primeira fase do Dragon Ball. Cara, imagina que você tá brincando ali na historinha que os dois Vegetas do multiverso, eles se encontram, eles estão se enfrentando loucamente. E aí você quer criar uma nova história. Mas aí você não quer mais esse Vegeta aqui da primeira fase. Não, você quer um novo Vegeta. Cara, olha que fácil. Coloquei o outro Vegeta aqui no canto. Peguei o Vegeta novo. Tô brincando com ele. A história funciona. Se eu quiser trazer esse Vegeta para a história e brigar os três estão aqui, estão na minha mão. Quando a gente fala de orientação ao objeto, é exatamente isso. Cada objeto, ele tem uma funcionalidade, ele tem uma característica, e esses objetos eu coloco ali onde eu quiser, do jeito que eu quiser, do jeito que eu achar mais interessante. O que isso significa? Que é um exemplo. Aqui eu crio a gente chama objeto de classe. Então eu crio uma classe chamada calculadora. Olha que interessante. A classe se chama calculadora. Tá? O que a calculadora ela faz? Ela recebe 3 argumentos aqui. Tá? Ela tem duas funções, sendo que a primeira função ela recebe o argumento A e o argumento B, que seria os números da soma. Repare que aqui eu não precisaria, se eu precisasse mudar os números da soma, eu precisaria ir no código para mudar, porque ele já recebe um parâmetro. No segundo momento, ele faz a soma, que é pegar o item A mais o item B. E aí aqui eu estou falando que o meu cálculo ele é igual chamar a calculadora, colocar 2 valores de soma e quando eu quero imprimir, mostrar o meu resultado de cálculo, eu chamo, né, a minha soma. O que eu estou falando? Estou falando que eu tenho uma classe, essa classe tem funções. Uma função recebe 2 parâmetros, na outra função eu faço a soma desses 2 parâmetros. Se eu quiser utilizar essa função, eu chamo essa função, vem cá, ó, 2 e 6. Ela fala, ó, 2 e 6, o que você quer que eu faça com 2 e 6? Chama aqui a função da soma. Ah, tá. Ó, recebendo 2 e 6, a função da soma dá 8. Então é isso que é a orientação a objeto. É eu começar a olhar classes, essas classes são domínios, esses domínios fazem funções, e essas funções entregam algo para o meu requisitor, quem está fazendo o pedido. Tá? Terceiro é aqui o que a gente chama de funcional. Né? Então imagina tá fazendo ali uma receita, né? E aí cada receita, uma função, pega ingredientes que são dados de entrada e faz alguma mágica com eles. Aqui, a funcional, ela está mais próxima de uma linguagem natural, de uma linguagem comum que a gente fala no dia a dia. Então aqui, basicamente, eu estou falando que a soma é igual a A mais B, e o retorno é A mais B. E aí, quando eu chamo aqui o resultado, eu aviso, ó, eu quero que você some 5 mais 3. Por quê? Porque são os itens a adicionar aqui. E aí, no final, tem o resultado. Qual que é a diferença disso para a orientação a objeto? A orientação do objeto tem uma classe e eu posso chamar essa classe, que a gente chama de instanciar, em qualquer momento de um código, desde que esteja no mesmo contexto. Quando eu falo aqui de uma linguagem funcional, eu estou fazendo meio que uma análise muito próxima da imperativa, mas de uma forma um pouco mais inteligente, porque eu posso usar uma mesma função
para fazer várias coisas em momentos distintos. Aqui é muito utilizado quando a gente vai fazer análise de dados. O Python, por exemplo. Python é uma linguagem que é um paradigma funcional, que eu consigo escrever as coisas e fazer alguns reusos, mas não trabalho ali com classe. Eu sei que aqui eu dei exemplos em Python, e eu posso usar Python com diversos tipos de paradigma também, mas ele essencialmente é muito mais funcional. E a declarativa. Declarativa é o que a gente usa muito em banco de dados, que é declaração. Eu declaro o que eu quero. Aqui eu estou falando, eu quero, né, select, passa 5 mais 3 e chama isso de soma. O resultado vai ser 8. Então, tipo, eu estou declarando o que eu quero. Ela é uma linguagem que ela é muito mais fácil para você fazer quando você está fazendo uma pesquisa, por isso que ela é utilizada em banco de dados. Né? Ela é utilizada muito mais fortemente no contexto de recuperação de dados mesmo. O que aconteceu? Né? Como eu falei, as linguagens de programação elas foram surgindo conforme o tempo. Então a gente tem as linguagens de baixo nível e as linguagens de alto nível. Por que isso? Antigamente, a gente não tinha ainda interface, a gente não tinha monitor. Imagina quem fez as primeiras programações ali no ENIAC lá no passado. Cara, muito difícil. Então, as pessoas precisavam programar baixo nível, ou seja, era uma linguagem muito próxima à máquina. Era muito próxima a 0 ou 1, que era o que a máquina entendia. Com o tempo, a gente foi melhorando isso, deixando a linguagem mais natural. Quando eu falo uma linguagem mais natural, mais próxima da linguagem que a gente está acostumado a ter, de conversar e tudo mais. E aí veio o Assembly, que foi a segunda geração, e aí veio uma linguagem mais próxima da humana, mas mesmo assim você exigia que você entendesse muito do hardware, né? Do equipamento, do aparelho. E aí você teve a terceira geração, quarta e quinta que vieram. A linguagem imperativa, a linguagem de orientação a objeto e a declarativa, que é a que a gente viu agora por último. Tá? E é isso, gente. Linguagem de programação é algo que é para ser mais simples do que parece ser. Para mim, ela não é tão difícil assim. Essa é uma explicação muito simples. Algumas pessoas que são super conhecedoras vão falar, nossa, que raso, mas a ideia é que você tenha um mínimo de conhecimento para entender o que é uma linguagem de programação. Aqui tem dois links, né, dois QR Codes, um para o meu Instagram, para você poder acompanhar dicas de carreira, outro para o meu livro, caso você queira me ajudar a comprar meu livro, de Invisível a Inesquecível. É um livro que fala como que você pode se posicionar no seu dia a dia, se posicionar na sua carreira, para você poder ter aquela promoção, ter aquele resultado positivo na sua carreira. Tá lá no meu e-book e eu espero que você compre, goste e te ajude, porque o grande objetivo é que você possa evoluir como profissional e como pessoa, tá? Forte abraço, a gente se vê logo mais aqui no Papo com o Rubão.